Sejam todos muito bem-vindos a essa live, a esse momento aqui onde estarei passando algumas dicas aqui para vocês na pintura dessas tulipas. Vocês podem ver então que eu já fiz uma boa parte da parte de cenário, a pintura das tulipas também, algumas delas já está pronto. Mas deixei essas duas aqui grandonas e essas duas folhas aqui para que eu possa estar comentando com vocês e dando aqui algumas dicas. Estou jogando aqui as primeiras pinceladas de preenchimento de tom e já vou aproximar aqui um pouquinho mais também a câmera para que possa focar um pouquinho mais próximo aqui, para vocês poderem acompanhar também um pouquinho mais os detalhes. Eu já vou passar também para vocês algumas informações gerais aqui da pintura. Tela, tintas, pincéis. Enquanto isso, vocês vão observando a obra da forma como está até o momento. Você que está aí já vai deixando o teu like. Logo, logo começa a passar as informações aqui para vocês, mas vai deixando o teu like aí para nós. Você que quer, às vezes conhece mais alguém ou algum grupo de que você queira postar, compartilhar essa publicação, copia aí a publicação e já compartilha aí. Faz um compartilhamento, chama mais pessoas aí para estar assistindo a live junto contigo. Faz um compartilhamento rápido aí num grupo que você conheça. Pessoas que você conhece e gostariam de estar assistindo aqui essa live também. Algumas dicas não só de como pintar as partes de folhas aqui, mas também como pintar as tulipas. E você pode ver que essas tulipas elas têm uma variação de tonalidades. Ela tem bastante iluminação, bastante luz, sombra e uma variação de tons. Então existe uma certa complexidade nessas tulipas na hora da pintura. Embora eu poderia dizer que não é um nível alto de complexidade, não seria um nível difícil de pintura dessas tulipas. E já vou falar a respeito disso para vocês também. Até muitas pessoas perguntaram se era videoaula, muitos alunos perguntaram se era videoaula, tanto aqui no Facebook, lá no Instagram, nos grupos de WhatsApp, entre os alunos também foi perguntado se é videoaula. Não é videoaula. E já explico também por que não é videoaula. Estou aqui nessas primeiras pinceladas, jogando as cores base aqui para a folha. Você pode ver a parte de luz que eu coloquei, agora estou colocando o lado mais de sombra. Eu não estou conseguindo ainda ler os comentários de vocês, porque o celular está numa região aqui onde eu não estou visualizando a parte de câmera e também nem o computador para que eu possa ver os comentários de vocês. Embora nessa parte inicial aqui, eu prefiro não ver os comentários ali. Claro que comentário, tudo bem, mas às vezes tem alguma pergunta e eu não vou conseguir responder. Então vão segurando aí as perguntas, depois eu abro ali um momento para fazer alguma pergunta, uma hora que eu consigo estar visualizando e posso estar respondendo vocês.
Desse lado aqui eu estou colocando como se fosse um contraluz, onde tem um pouquinho mais de iluminação. Já vou mostrar também essas variações de tons de verde, quais que são as cores que eu estou utilizando. Eu vou agora colocar a câmera então bem próximo aqui da parte de pintura. Que deu com... Bom, eu vou passar primeiro para vocês a questão de cores. O que eu estou utilizando, a minha paleta de cores. Vou mostrar aqui a referência que eu estou usando também. Daí vou aproximar aqui, eu acho que fica melhor. Daí vou aproximar bem pertinho aqui, para que vocês possam visualizar um pouco mais em detalhes aquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer essa folha aqui, vou concluir ela, daí vou para aquela outra folha verde ali, daí que vou aqui para a tulipa, essa de cima, e depois essa mais aqui na área central. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui então do ponto A, para vocês. A tela que eu estou utilizando é uma tela tamanho 50 por 70. Eu estou usando essa referência fotográfica aqui, ó. Essa é a referência fotográfica que eu estou utilizando. É uma foto no tamanho 10 por 15. Sempre quando eu vou fazer pinturas, eu procuro fazer em papel foto mesmo. Não é folha imprimida da impressora, porque isso é uma dica que eu sempre dou para os alunos. Quando você for usar algo como referência fotográfica, ou você usa direto da imagem do celular, ou direto da tela do computador, ou você imprime em papel foto. Manda imprimir num fotógrafo em papel foto. Porque você fazer imprimido pela impressora comum em casa perde muito a qualidade. Então a minha intenção aqui nessa pintura é manter o máximo possível da fidelidade do que está aqui. Raramente eu faço isso. Geralmente eu pego uma foto, 2 ou 3 ou mais e faço toda uma montagem de cena. Nesse caso aqui eu estou usando exatamente como está na fotografia. O meu objetivo é fazer exatamente como está aqui, sem qualquer tipo de alteração, ou no cenário, ou nas flores, como você pode observar. Os pincéis que eu estou utilizando, meus pincéis da linha Condor, os pincéis, como por exemplo aqui, da linha 484, estou utilizando aqui o número 12, que é esse pincel que eu joguei aqui as cores mais escuras agora nesse momento, assim como também pincel da linha Condor, deixa eu encontrar ele aqui, onde eu coloquei ele. Pincel número 10, da linha 484 também, que é onde eu estava passando aqui as partes mais claras. Então eu deixo 2 pincéis sujinhos com 2 tons de verde, para que eu possa ir trabalhando em cima disso. Assim como também os tons de carmim, de violeta, de magenta, que são os pincéis também, pincéis da linha 484. Estou utilizando aqui número 8, 10, 12, número 6, assim como também da linha 484, que são os pincéis redondos, que são esses redondos aqui da linha 477, que são os redondos. Eles são muito bons para me trabalhar vários detalhes, assim como também trabalhar alguns pontos de esfumato. Por exemplo aqui o número 477, o número 20, ele é um redondão, então ele é muito bom para trabalhar essa fusão entre as cores aqui, ó, na hora de trabalhar o acabamento, e não fica aquela marcação riscada do pincel. Então ele dá um efeito bem legal para a fibra da folha. Então o pincel da linha 477, eu tenho todos eles, na verdade eu tenho todas as linhas e numerações desses pincéis, tanto do 484 ou esse 477, mas o pincel da linha 477, ele é pincel que vai pulando de 4 em 4, não de 2 em 2 como é o normal das linhas de pincéis. Então ele tem o número 0, 4, 8, 12, 16 e o número 20. E eu sempre peço para os alunos, tenha mais do que um pincel de cada dessa linha aqui, porque é um pincel realmente
realmente muito utilizado. E também pincéis da linha 402 da Condor, que é o número 0 e 00, esse aqui está surgindo de violeta, que eu utilizei para fazer alguns acabamentinhos nessas pontinhas e detalhes nessa área aqui. Então tá ali, pincel número 0 e 00, ó, esse aqui é o número 00, que é uma tonalidade mais branquinha para esses acabamentos aqui mais rosadinho, mais clarinho nessa parte aqui. Pincel da linha Condor 402 00. E eu utilizo também muito o número 0, que ele é um pouco mais compridinho, os pelos, que eu utilizo para fazer, por exemplo, cabelo, pelos de animais. É muito utilizado, eu utilizo muito essa linha e sempre peço para os alunos também ter mais do que um dessa linha aqui de pincéis. Das tintas da Acrylex que eu estou utilizando, então, olha só, como você pode ver, eu colei a foto aqui junto na paleta. Antes eu tinha a foto colado aqui em algum ponto da tela, mas como a tela está bem pintada aqui, toda a tinta está molhada, é tinta a óleo, toda a tinta está molhada, não tem mais aonde eu colar a fotografia. Poderia colar aqui, né? Mas já vou trabalhar ali, então deixa aqui na minha paleta mesmo. Estou usando uma paleta Tridente, a paleta grande, eu acho que ela tem 51 centímetros, essa paleta Tridente. Eu utilizo muito, gosto muito dessas paletas aqui. É uma madeirinha bem fina, ela é bastante anatômica aqui para você utilizar, né? É bastante anatômica. Aqui também no braço, como você pode ver, a articulação no braço é muito boa. Essas paletas aqui eu gosto muito, tenho duas delas. Aqui estão as tintas. Algumas tintas eu já repus elas, que eu utilizei bastante na parte escura de fundo ali. A parte do fundo, então, eu utilizei preto e terra de siena queimada e um pouco do verde Vessi para fazer esse pretão aqui de fundo. E essa mesma cor que está aqui, eu vou pintar também nas laterais da tela, que ela vai ficar aquele aspecto um pouco mais escurecido. Então, para esse fundo escuro aqui, eu utilizei preto, terra de siena queimada e o verde Vessi, para fazer essa cor bem escurecida. E essa cor escura, se você já viu algumas postagens minhas aqui no meu Facebook e também no Instagram, eu pintei primeiro a parte verde. Pintei a parte verde, pintei as flores e depois que eu pintei o fundo escuro. Claro que aqui o fundo já está escuro para pintar essa flor e aqui também, porque no caso aqui é a parte verde. Mas eu comecei por essa região dos verdinhos aqui, fui trabalhando os verdes aqui. Você sempre começa com partes pequenas e vai distribuindo pela tela. Trabalhei esses verdes, trabalhei as 3 tulipas aqui e daí que eu pintei a parte escura. Então, como eu tenho bastante domínio de linhas retas e mais firmes, para mim sem problema. Porque se eu tivesse pintado o fundo escuro para depois pintar as tulipas e fazer esse contorninho bem clarinho aqui, ó, se você encostar esse branquinho, esse rosadinho nessa cor de fundo, ele acaba sujando. E como eu pinto tudo isso aqui numa manhã e numa tarde, então eu não tinha tempo de fazer o fundo, pintar um fundo escuro, deixar secar, para depois começar a trabalhar as tulipas. Então por isso que eu inverti. Trabalhei as folhas verdes, as tulipas e depois o fundo. Entende? Só para depois trabalhar aqui as tulipas, detalhezinhos e acabar não sujando, porque se ele encosta nesse preto de fundo aqui, ele acaba sujando o tom de rosa. Então por isso eu trabalhei nesse método. E sempre você começa de trás para frente. Ou seja, as folhas mais profundas que você pode ver é as primeiras que são trabalhadas. Por isso que ficou agora só essa aqui, ó, que está por cima de todas elas. E essa aqui também que está por cima, que é quase como que independente e não atrapalha nessa região aqui. Assim como também as tulipas. Eu não comecei pintando essa e nem essa, porque tem tulipas de fundo. Então tem que trabalhar essas de fundo aqui primeiro, para depois trabalhar aqui, porque sempre passa um pouquinho sobre os contornos. As tintas que eu estou utilizando, como eu falei, no fundo foi o preto, terra de siena queimada e verde Vessi. Eu coloquei um pouco de terra de siena natural aqui também, que alguns pontos da parte de folhas também foi utilizado um pouquinho do terra de siena natural. Mas as cores bases que eu trabalhei essas folhas aqui é o verde Vessi, verde inglês número 5, amarelo de cádmio e verde permanente claro. Esse aqui é o verde permanente claro. Utilizei bem pouquinho dele. Só para algumas tonalidades
onde você percebe um verdinho um pouco diferente, como aqui, ó. Ele é um verdinho um pouco mais vivo. Então, em alguns pontos que eu utilizei um pouco na mistura desse verde permanente claro. E sempre misturado as cores. Como você pode ver, eu até tenho que colocar mais do verde VC aqui, sempre misturando os tons. Branco de titânio e branco de titânio. Aqui eu deixei porque eu vou trabalhar aqui nas partes rosadas. Então o branco de titânio é uma cor que sempre usa bastante, eu deixo em algumas porções na tela distribuído, porque eu utilizo tanto na parte rosa como nas partes verdes, e eu não gosto de ficar sujando uma cor para com a outra. Coloquei laranja também, que em alguns pontos, bem de levezinho, eu coloquei na mistura das partes verdes aqui, também um pouquinho de laranja e do terra de siena natural. Quando você vê que aquela tonalidade fica mais amarelada, como por exemplo aqui ó, no talo aqui dela, a tonalidade é um pouco mais sujinha, que você usa um pouquinho de terra de siena queimada, junto com o verde VC, ou um pouquinho de laranja, ou um pouquinho de terra de siena natural. Essa variação de tons são muito importantes. Por que são importantes? Você pode ver, olhando assim a pintura, existe uma gama de variação de tons, uma gama de variação que vai de um amarelinho para um verdinho, de repente muda para uma cor, um verde mais escuro, ou um verde permanente, ou um verde mais inglês, ou um verde mais para o verde VC, que é um verde um pouco mais acinzentado. Essa variação de cores é importantíssimo para dar o realismo. Porque por mais que... Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é fazer uma base de cor, misturando o verde VC com o verde inglês, por exemplo, e a mesma cor, fazer uma base em tudo. Daí não tem como trabalhar essa variação. Então eu gosto de trabalhando as variações de tons conforme estão na referência. Por isso de trabalhar com mais realismo. Na questão aqui dos tons de violeta, que é os tons das tulipas, é o seguinte, olha só, eu coloquei 4 tonalidades. E essas 4 tonalidades, você vai ver que quando for pintar as tulipas, como elas são importantes. Não tem como trabalhar com somente um tom ou 2 tons. É importante essas 4 tonalidades devido às variações de tons. Depois, quando colocar bem pertinho aqui, você vai poder visualizar melhor as variações de tons, que parte de um tom mais rosado até um tom mais violeta. Então as cores que eu estou utilizando aqui, carmim, esse aqui é carmim, todas da Acrylex. Outras marcas de tinta podem ter outras variações de cores. Daí se eu utilizasse outras marcas de tinta, eu poderia utilizar outras cores. Porque nem sempre as marcas elas são iguais nas suas cores. Agora se você perguntar em outra marca de tinta qual que é a cor, eu não vou saber te dizer. Eu conheço as da Acrylex muito bem, já usei diversas marcas, mas agora não tem como eu te dizer exatamente na outra marca A ou B ou X qual que seria a variação nesses mesmos tons aqui. Mas eu estou utilizando carmim, estou utilizando magenta, laca magenta, aqui são 2 cores, magenta e laca magenta. E o violeta permanente escuro. Esses 4 tons de violeta não, tons rosados e violeta aqui da Acrylex. E quando eu olho aqui na referência fotográfica, por que eu peguei essas cores? Porque eu olho aqui e identifico essas cores. Tem umas partes mais avermelhadas, é o carmim. Tem umas partes mais rosadas, como essas partes mais rosadinha aqui com branco, que é essa região aqui. Esses tons é o magenta com branco. Tem partes um pouco mais violeta, é o laca magenta misturado com o violeta permanente, que é essa região mais escurinha aqui. Então existe uma grande variação, assim como os tons de violeta bem puro que eu apliquei em alguns pontos aqui, assim como também ali em cima. Você poderia perguntar para mim, Elton, esses tons de violeta, a gente vai trabalhar isso ainda. Essas cores mais escuras aqui, você utilizou um preto junto para dar essas cores mais escuras? Não. Somente as cores puras aqui, usando a mistura do violeta com o laca magenta. Usando essas 2 cores, eu fiz esses tons aqui, ó, bem escuros, como você pode perceber. Esses tons bem escuros aqui. Talvez
Nessa tulipa aqui, na região mais escura dela e na parte central dessa aqui, que é bem mais escura, a gente coloque um pouquinho junto com o violeta permanente, a gente coloque um pouquinho de terra de siena queimada e um pouquinho de preto para intensificar a cor, para deixá-la mais escura. Talvez, vai ser muito no momento de nós trabalharmos aqui para ver se é necessário. Eu vou colocar agora então aqui bem pertinho a câmera dessa folha verde que eu estou trabalhando, e daí eu consigo aqui, né, mostrar um pouquinho melhor dos detalhes para vocês. Olha aqui, já aparece bem melhor a tulipa ali em cima, a visualização dela, os tons escuros que eu falei que trabalhei. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a parte de câmera para pegar toda a folha que a gente está trabalhando. Olha só essas pinceladas, como elas são importantes. Essas variações de pinceladas aqui, tá vendo que tem uns riscadinhos aqui? Esses riscadinhos, eles imitam a fibra da folha. Olha só os riscadinhos aqui, ó, com as variações de cores. E essas variações de cores, luz, sombra, isso aqui é muito importante. Essas variações que faz e trabalha o realismo. Vamos lá então. Vou dar continuidade aqui. Na possibilidade, eu vou respondendo alguma perguntinha que às vezes vai aparecendo aqui de vocês. Que agora eu consigo ter uma visão melhor do meu celular e consigo ver se alguma pergunta surgir também. Vamos lá, vou continuar. Estou usando o pincel número 10 da linha 484, que é esse pincel na parte mais clarinha aqui que eu estava aplicando os tons. Em alguns momentos eu tenho que ficar bem quietinho, parar de falar, porque como requer traços bem firmes e retos, se eu ficar falando, vai tremer. Para trabalhar esses contorninhos bem firmes, tem que ficar em silêncio para eu poder dar essas pinceladas, senão eu acabo tremendo e não dá o efeito. Um detalhe, não estou diluindo a tinta. Somente nessa parte escura do fundo é que eu fiz uma diluição da tinta para ter mais fluência na hora de pintura, essa parte escura aqui. Os verdes, os violetas, eu não fiz diluição de tinta. Eu estou usando a tinta in natura da forma como vem do tubo aqui na minha paleta. Então eu gosto muito da tinta da Acrylex por causa disso. Eu não preciso ficar diluindo o tempo todo a tinta. Olha só, vocês podem ver aqui. Ó, vou mostrar minha paleta de novo. Olha só, do jeito que está a tinta aqui, ó, eu vou fazendo as misturas. E não faço diluição. Olha aqui, ó, não tem diluição de tinta. Só fui pegando as tintas aqui e trabalhando na tela os tons. Então não tem diluição de tinta, a não ser, como eu falei, nessas partes escuras aqui, que eu fiz uma mistura de 3 tons, dei uma leve diluída só para dar mais fluência na hora da pincelada. Vai compartilhando a publicação, então. Vai curtindo. Chama mais gente aí para nossa live. Eu sei que é um horário que muitos ainda ou estão no trabalho, por mais que seja um sábado de manhã, mas muitos estão ainda no trabalho. Outros estão chegando em casa, outros estão preparando o almoço. Essa tela aqui não é videoaula para os alunos. É apenas uma tela que eu queria fazer. E concluir ela aqui mesmo no Facebook, né? Com algumas dicas aí. E também com a divulgação dos nossos cursos online. Mas essa tela não faz parte de videoaula. Me perguntaram se seria da turma de avançados. Não, turma de avançados as telas são muito complexas.
E sabe, essa tela aqui, ela é uma tela, um designer, que nem mesmo na turma de iniciantes eu coloquei. Por quê? Porque ela é relativamente simples para pintar. Fica bastante realista. E eu não estou falando da questão de beleza da fotografia, da referência ou do resultado de pintura. Mas é uma pintura relativamente fácil de fazer. O que precisa, por isso estou dando as dicas para vocês aqui, olha só. O que precisa é você ir colocando as pinceladas no lugar certo, ter bastante firmeza na mão, no punho, na hora de trabalhar essas linhas. As cores, entender um pouquinho das cores. Por isso que nem na turma de iniciantes eu não coloquei essa tela aqui. Coloquei telas bem mais complexas, porque relativamente essa tela ela é simples, a pintura se torna simples. Se fosse uma videoaula, seria uma bela videoaula, mas ela é fácil. É um nível que eu considero bastante fácil essa aqui de pintura. Talvez você olhe e fale assim, claro, Elton, você tem 20 anos de experiência na pintura, para você tudo que você faz hoje em dia é fácil. Não é bem assim também as coisas, né? Mas, dentro de uma categoria que eu entendo na pintura, de que poderíamos classificar pinturas um pouco mais complexas e menos complexas, eu diria que isso aqui ela está dentro de um nível bastante fácil de pintura. Bastante fácil. Então, por isso que não é videoaula. A minha intenção aqui era pela beleza da fotografia. Até foi minha esposa que deu a sugestão de eu fazer essa aqui. Eu ia fazer mais uma cabeça de leão, pintar ao vivo mais uma cabeça de leão. E ela falou, por que você não faz uma flor? Eu tava com uma fotografia, ela falou assim, por que você não faz essa fotografia? Eu já tinha essa foto aqui já pronta, né? Tenho muitas fotos prontas. Ela falou, por que você não faz essa aqui? Faz tempo que você não faz nada de floral. E como eu fiz essa semana também, lá no meu canal no YouTube, a cabeça do cavalo, daí eu tinha pensado em fazer a do leão, mas ela falou, não, faz algo diferente, faz o floral. Por isso que eu estou fazendo essa flor aqui com vocês. Então, explicado a parte de por que não é videoaula, às vezes tem muitos alunos aqui e às vezes acabo não conseguindo responder muitos alunos lá no bate-papo, mas eu vi que tinham colocado lá também se era videoaula e eu coloquei que não é videoaula. E já está explicado então por que não é videoaula. Nas videoaulas eu gosto de colocar temas muito mais complexos. Tanto para a turma de iniciantes, como principalmente para a turma de iniciados. Embora a turma de iniciantes e iniciados, a grade curricular já se encerrou em 31 telas. Agora o que eu vou começar a gravar agora na próxima segunda-feira é as aulas para a turma de avançados. E para a turma de avançados, os temas em tela 70 por 1 metro e 80 por 1 metro, os temas já mostrei para eles, já temos mais de 50 alunos já matriculados na turma de avançados. Nós já passamos aí de mais de 500 alunos nos nossos cursos. Olha a pequena variação de tons de verde que estou aplicando agora. Olha só, um pouquinho de contorno aqui para definir entre essa pétala com a pétala de fundo, já que as duas têm iluminação. Então estou vendo na fotografia que ela tem essa partezinha aqui mais escura. Pincelada suave. Por isso que a tinta não é diluída. Se a tinta tivesse diluída aqui, na hora de você dar essas pinceladas, vira aquela meleca e você não consegue fazer a fusão de cores. Na turma de avançados tem mais de 50 alunos matriculados já,
mas as aulas começam somente em novembro. E as telas têm temas complicadíssimos, ou seja, complexos. Temas para a turma de avançados mesmo. Onde em uma mesma obra a gente trabalha anatomia humana, anatomia de animais, trabalhamos vegetação, vestes, trabalhamos muita coisa em uma mesma tela, no tamanho ou 70 por 1 metro ou 80 por 1 metro. Depende muito ali da indicativa da aula e do tema da nossa aula. Jogando um pouquinho mais de sombra aqui nessa parte mais baixa aqui. Uma pequena variação. Olha só, você pode ver que a folha já ficou bastante lisa, só com essas pinceladas. Ela já ficou bastante lisa. Vou pegar aqui um outro pincel fininho. Pincel número 0, da linha 402, ó, número 0, aquele mais compridinho dos pelos, olha que compridinho que são os pelos. Só para fazer um leve acabamento aqui, na pontinha aqui em cima. Só para dar aquela curvinha ali na parte da folha. É um pequeno detalhe, mas que é muito importante esses acabamentos. Agora eu pego esse pincel número 20, da linha 477, que é o redondo, e dou essa leve passadinha aqui, ó. Poderia usar um pincel leque. O pincel leque, às vezes, ele é muito grande para fazer isso aqui, ó. Pincel leque, aqueles de pelo bem macio, né? Não pode ser aqueles de pelo duro. Deixa eu mostrar para vocês o pincel leque que eu utilizo. Pincel leque que eu me refiro é esse aqui, ó. Linha 428, pincel leque. Esses que o pelo é laranja, mas as pontas precisam ser preta. Que daí ele é o pincel mais macio que tem, olha só. É os pelos bem macios. Esse tipo aqui de pincel leque. Só que ele é um leque grande, olha só. Se eu passar ele aqui, é complicado. Eu tenho ali o número 4 e o número 6 e o número 2. Só que daí os pelos acabam ficando mais curtinho. Então, acho mais complicado trabalhar com esse para esse objetivo aqui. Então, para mim, esse aqui está ideal. Olha só. E ainda mais que esse aqui, para dar o efeito da fibra aqui, ó, eu deixo essas leve riscadinha. Nas telas da turma dos iniciantes e dos iniciados, as telas de encerramento das duas turmas foi leão. Nos iniciantes, uma cabeça de leão em preto e branco. E esse tema do preto e branco, eu não tinha abordado ainda na turma de iniciantes e nem de iniciados. Então, como uma aula extra, para que tivesse dentro da nossa grade de curso, da grade curricular do curso, pelo menos uma tela com essas explicações de como que trabalha o preto e branco. Daí encerrou-se ali com uma cabeça de leão em preto e branco. E na turma dos iniciados, um leão de corpo inteiro no tamanho 70 por 1 metro. Essa folha aqui, concluída. Olha só. Concluída então. Olha o efeito e a variação de cores dela. Tá ok assim. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra que a gente acaba observando e volta ali para dar um toquezinho, olha. Eu vi um risquinho tortinho aqui de longe. Sempre vai ali dar uma retocada. Agora eu vou pintar essa folha aqui de baixo. Deixa eu organizar aqui as minhas coisas aqui para poder chegar aqui mais próximo, levantar o cavalete aqui, ó. Para ficar mais próximo para mim poder pintar aqui a folha. Aqui.
Essa folha, como vocês podem observar aqui na fotografia, olha só, ela tem bastante luz, bastante verdinho, e esse verdinho mais inglês para a parte de baixo. Então, primeiramente eu começo com os tons claros. Vou começar com esses verdinhos bem mais branquinhos aqui, olha só. E o que eu estou usando aqui, o pincel sujinho aqui de um pouquinho do verde, com o branco de titânio, sem diluição, como eu falei para vocês. A textura da tinta da Acrylex está excelente para você trabalhar sem diluição. A cobertura também é excelente. Você pode ver que até mesmo tons do magenta, você pode ver que tem os riscos, olha os riscos aqui, né? Para fazer as pétalas. Mas mesmo em tons magenta ou mesmo nos verdinhos mais clarinhos, você não encontra o risco do lápis em lugar nenhum. Fica aí comigo mais uns minutos. Já vamos ali para a parte das explicações de como pintar as tulipas. Compartilha a publicação. Manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que gosta de pintar. Manda a publicação lá, fala, ó, tá ao vivo agora, umas dicas muito legais de como pintar floral, como pintar tulipas. Olha só aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. Agora, esse fundo escuro, ele está mole, ou seja, a tinta está fresca. Então, olha só, na hora de pincelar, o máximo de cuidado. O máximo de cuidado. Aqui, bem pertinho, aqui na parte de baixo, aqui, ó, ele veio deixando meio acinzentadinho, bem de leve, porque ele foi encostando no contorno. Aqui tá bem molhado, ó, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Ó a ponta do dedo. Encostou aqui, ó, completamente molhado. Deixa eu dar uma passadinha aqui para corrigir agora, ó. Corrigir para não ficar a marca do dedo ali. Então, ou seja, o máximo de cuidado. Olha, quando você tem a mão bem firme, você consegue chegar bem pertinho do contorno sem sujar a cor. Mudar de pincel. Pegar o pincel, eu estava trabalhando cores mais escurinhas. Vou pegar aqui, ó, mais no verde inglês, com o amarelo de cádmio e um pouquinho aqui do verde permanente. Que é essa cor verdinha aqui nessa região. Ó, encostou no preto aqui, ó. Pegou no preto aqui no cantinho. Olha só. E pega um pouquinho no pretinho, daí já suja. Deixa eu limpar bem o pincel aqui com a própria tinta. Você que não fez inscrição nos nossos cursos ainda, agora em outubro reajusta os valores das nossas mensalidades. A mensalidade para o curso de iniciantes e de iniciados é R$100, é mensalidade, é R$100 então por mês. O curso tem 1 ano de duração, 52 aulas em 1 ano, 31 telas que você vai pintar durante o ano.
Embora, claro, entendendo que o aluno, eu passo para ele as 52 aulas em um ano. Sabendo que o aluno pode levar mais tempo do que isso para concluir as suas telas. Não tem problema. Por isso que o curso é online. Você paga um ano o curso, mas eu continuo te dando assessoria completa, comentando teus trabalhos, te ajudando, te auxiliando nas obras do curso, nas telas do curso, né? Por muito mais tempo do que isso. Se você levar depois de um ano do curso, mais 6 meses ainda para concluir o curso, não tem problema. Continuo te atendendo normalmente. Por isso que o curso é online. É o teu tempo, a tua disponibilidade. Eu falo para os alunos que o meu compromisso com eles é de passar 52 aulas em um ano. E já passei as 52 aulas em um ano. Dia 30 de setembro foi a última aula, foi a aula 52 que foi enviado para eles. Tanto para iniciante como para iniciados. E a gente não depende de começar uma nova turma para iniciar as aulas. Não depende disso. Você pode entrar no curso a qualquer momento. Nós temos toda uma parte de organização, ali na parte de coordenação e administração, que vai te enviando as aulas né, conforme as tuas mensalidades. Então você entra no curso a qualquer momento. As aulas estão todas prontas, gravadas. E agora o que eu começo é a gravação das aulas da turma de avançados. Olha só o verdinho, o tom de verde que eu estou trabalhando então. Pode ver essa variação de luz e sombra, né? Ó, vou fazer uma leve variação no tom de verde. Olha só, vou pegar aqui mais no verde VC. Uma leve variação. Eu podia manter o mesmo tonzinho mais amarelado do verde inglês, mas eu observo na fotografia que não. Que essa parte aqui, ó, conforme ele vai chegando mais perto do miolo aqui, e essa parte por cima aqui, ó, ele é um verdinho não tão amarelado. Ele é um verdinho mais pro VC, mais acinzentado. E agora, na próxima segunda-feira, é o último dia ainda que o valor da mensalidade está em R$100. A partir de terça-feira vai ser reajustado o valor da mensalidade. Já ia ser reajustado no dia 30, dia 1º. Mas como tinha muita procura e muitas pessoas acabaram não conseguindo ser atendidas devido às procuras, porque somente na segunda-feira nós tivemos 42 novas inscrições nos nossos cursos. Foi bastante gente. Então a gente acabou estendendo um pouquinho mais, só para que todos acabem não perdendo essa oportunidade de pagar mais R$100 por mês durante o ano todo. E se você fizer a tua matrícula na terça-feira, já vai pegar a mensalidade com o reajuste. Então corre fazer a tua inscrição. Entra no nosso site, aqui na descrição do vídeo, logo acima aí na descrição do vídeo, ali está o nosso site www.eltonbrunete.com.br. Lá no nosso site vai ter o contato de WhatsApp da Bibi Santos, que é a administradora do curso. Ela faz a tua inscrição, ela te passa os procedimentos, te passa as aulas. Olha só, estou fazendo as pequenas variações de tom, de luz e sombra. Chegou nesse ponto, você pode ver que as pinceladas elas estão bastante rústicas. Esse é o momento de eu dar aquela suavizada. Com certeza, a Eliane colocou aqui se eu separo iniciantes de avançados. Com certeza, as 3 turmas que nós temos,
são todas separadas. Iniciantes é para quem está começando na pintura, recebe aulas específicas para iniciante. Se você entrar no nosso site, lá vai ter as 31 telas durante o ano da turma de iniciantes e também vai ver na turma de iniciados. Iniciados é uma turma e avançados é outra turma. A turma de iniciados é aqueles que já começaram, que já pintam há um bom tempo e querem aprimorar sua pintura. E o iniciantes é para aquele que está começando na pintura ou que tem muita pouca experiência na pintura e é necessário, a gente faz uma avaliação das pinturas do aluno e indica a melhor turma para o crescimento e desenvolvimento do aluno. E as turmas são separadas. Iniciantes é uma coisa, iniciados é outra, e agora vai ter a turma de avançados a partir de novembro, é outra turma com outras aulas. É separado as coisas. A única coisa que é igual é no bate-papo dos alunos. Porque daí no bate-papo dos alunos, que é um grupo de WhatsApp, daí ali tem todos os alunos, né? Embora a gente tenha 2 grupos de bate-papo, porque um grupo só, o WhatsApp ele tem limite de adicionar pessoas por grupo. Então a gente tem 2 grupos de bate-papo dos alunos. Olha, tem esse riscadinho aqui, ó, bem branquinho no meio da fibra. Então eu tô jogando esse riscadinho agora aqui, ó. Com o pincel, esse mesmo que eu joguei os brancos antes. E fazendo mais alguns efeitos aqui. Agora eu pego novamente o pincel redondo e dou uma leve suavizada para ele não ficar tão riscado, vamos dizer assim, tão reto. Então eu dou uma leve esfumaçadinha nele, ele continua ali, mas ele não fica aquele branco muito destacado. Ele dá um maior ar de pertencimento. Volto para o pincel bem fininho, com o branquinho, para destacar um pouquinho mais de detalhes aqui. Geralmente eu sempre faço muitas gotinhas d'água nas minhas flores, mas nessa aqui eu não vou fazer, porque o objetivo é fazer como está na fotografia. Destacando um pouquinho mais então algumas áreas de luz da fibra da folha. Eu tenho vários desses pincéis fininhos, vou pegar outro aqui. A questão do reajuste de valores vai até segunda-feira. O valor é de R$100 por mês. R$100 por mês a nossa mensalidade hoje. Mas a partir de terça-feira vai reajustar o valor da mensalidade. Então correm fazer a inscrição de vocês até segunda-feira. Quem fizer a inscrição na terça-feira já vai pegar a mensalidade com o reajuste e vai pagar o ano inteiro com o reajuste. Então quem fizer a inscrição até segunda ainda vai garantir pagar o ano inteiro R$100 por mês. Então faz tempo já que eu estou anunciando aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, que vai ter esse reajuste de mensalidades. E como teve bastante pessoas na última segunda-feira, entrou 42 novos alunos, porque na última segunda-feira era o último dia sem o reajuste. Daí como teve muita procura e muita gente, a gente acabou estendendo, porque muitos acabaram não conseguindo ser atendidos também no mesmo dia. A gente acabou estendendo aí mais uma semana então, até pelo menos o 5º dia útil
que vai ser o quinto dia útil, que vai ser na próxima segunda, né? Hoje é dia 5, mas não é o quinto dia útil. Então o quinto dia útil é na segunda-feira. Então ficou até segunda aí para quem ainda quer fazer a inscrição e pagar R$100 por mês. E além das videoaulas, das 52 videoaulas que você recebe o ano inteiro, com cerca de 2 a 4 horas cada videoaula, você tem acesso às mais de 40 lives, mais de 40 horas. Cada live tem 1 hora. Mais de 40 horas de live que nós temos em grupo fechado no Facebook, que é exclusivo só para alunos, onde tem os mais diversos assuntos e temas, pintando ao vivo, explicando as mais diversas coisas ali naquele grupo. Então, o grupo fechado no Facebook é como se fosse uma aula extra, toda semana. Com mais 1 horinha ali nos mais diversos assuntos. Desde como você pintar metais, cores de metais, como muito também de auxílio na parte das videoaulas. Quando os alunos têm muita dificuldade em um tema, eu faço mais uma live para poder explicar melhor o tema, como por exemplo, como pintar copa de árvores. Temas assim que às vezes a gente encontra e vê que o aluno tem uma dificuldade um pouquinho maior. Olha só, estou com um verdinho inglês agora aqui, com um pouquinho de amarelo. Que tem uma tonalidade mais clarinha aqui dessa folha. É uma folhazinha pequenininha, que ela está dobrando por cima aqui das demais, dessa outra de baixo. E a gente sempre fala para os alunos, assistam as lives lá no Facebook, no grupo fechado do curso. Aquelas lives são muito importantes para a tua compreensão daquilo que você está fazendo no curso e aquilo que você vai fazer das videoaulas. Tem muito material. Às vezes as pessoas falam para mim, Elton, fala sobre isso. Já falei, tá lá no Facebook. Elton, fala sobre aquilo, pinta explicando melhor sobre esse tema ou aquele. Já expliquei, tá lá no Facebook. Então é muita coisa que nós temos que já estão lá, tudo explicado para os alunos. Olha só, então estou definindo aqui essa folhazinha. As aulas são todas gravadas em HD. Agora, para a turma de avançados, eu quero estar gravando com 2 câmeras. Já estou com as 2 câmeras para fazer as gravações. Equipamento de áudio também vai ser modificado. Agora é gravado com um microfone de lapela, onde vai ter uma captação bem melhor do áudio. E como aqui na live, por exemplo, a captação da câmera, quando você distancia do celular ou da câmera, o áudio acaba ficando um pouco mais baixo. Mas agora não, agora vai ter uma lapela, que é o microfone de lapela, onde o áudio não vai ter mais variação, vai ficar um áudio limpo. Definindo aqui os pequenos detalhezinhos. Esses detalhes, eles são extremamente importantes. Uma das coisas que eu vejo às vezes muito é a pessoa peca na questão dos detalhes. Ela quer deixar algo realista, mas na hora de trabalhar os detalhes é onde acaba pecando. E para deixar realista, precisa de atenção nesses detalhes. Olha o tempo que se perde fazendo pequenos detalhes como esses. Mas eles são importantes. Uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava com histórias em quadrinho. Então imagine você, história em quadrinho. O que é as histórias em quadrinho? É toda uma história contada em uma página, onde naquela página tem diversos quadrinhos. Em uma variação que vai de 1 quadrinho a 8 quadrinhos em uma página. E cada quadrinho daquele, você tem que dedicar uma atenção especial. Cada quadrinho tem que ser como se fosse o único da página. E quando você tem essa consciência,
você faz cada desenho com o máximo de empenho. Você não faz de qualquer jeito para fazer somente um quadrinho mais importante e você dedica mais atenção. Não pode. Tem que dedicar o máximo de atenção a cada um dos quadrinhos, por menor que ele seja. E na pintura é a mesma coisa. E eu trouxe isso muito para a pintura. Essa folhazinha que eu estou fazendo aqui, ó, ela é tão importante como a tulipa maior que posso ter aqui no centro. Então, quando você tiver essa consciência de dar atenção aos mínimos detalhes e não somente para o objeto principal da tela, a tua pintura também ela vai evoluir. Porque o que eu vejo muito em muitas pinturas é a falta de atenção nesses detalhes. A pessoa quer passar direto para a pintura grande. Quer fazer a tulipa aqui maior, não vê a hora de fazer a tulipa maior. Daí, por causa disso, abandona os detalhes, esses pequenos detalhes aqui, ó. Olha, então intensificando um pouquinho da sombra aqui, ó, da folha. A sombra que ela projetou em cima da folha maior. Olha só a curvinha que fica. E na parte de folhas, é isso. Só vou aqui deixar os pincéis aqui, os que eu estava usando de verde, um pouquinho afastados aqui, para mim não encostar neles. E vamos agora então para a tulipa. Vamos trabalhar a tonalidade da tulipa e vou explicar para vocês toda essa questão dessa variação dos tons de violeta. Vai compartilhando a publicação aí, compartilha, manda lá para um grupo de WhatsApp que você tenha, lá num grupo do Facebook, compartilha na tua página do Facebook. Vamos compartilhar muito essa publicação aqui. Vamos lá, me ajuda nos compartilhamentos. Me ajuda nos compartilhamentos. Vai curtindo. A dimensão dessa tela, Jaqueline, é 50 por 70. As tintas e tamanho de tela, tudo eu falei no início da live. Agora eu vou baixar aqui a tela, como vocês estão vendo. Estou baixando para ficar numa altura boa aqui para que eu possa trabalhar. Vou baixar um pouquinho também a parte de câmera aqui. Vou chegar mais próximo aqui. Mais nessa região aqui tá bom. Eu vou concentrar aqui a câmera, porque eu vou trabalhar essa tulipa aqui. Tá bom? Então eu vou concentrar aqui a parte de câmera. E como vocês podem ver, foi trabalhando ali as partes de folhas. E como eu falei no início para vocês, não é nenhuma videoaula essa pintura, porque consideravelmente ela não é tão complexa assim para se pintar. Olha só, agora é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Eu estou usando aqui, ó, que eu usei até o momento, esses 3 pincéis para pintar aqui as tulipas. Esses 3 pincéis, por mais que você olhe aqui, parece que está com a mesma cor, mas esse aqui eu usei para as cores mais escuras, esse eu usei para os detalhes menores e esse para as cores mais claras. Mas quando vai usando ali, acaba sujando bastante, então parece que fica com as mesmas cores aqui. Mas existe essa variação de tons aqui no pincel. Eu vou começar com o pincel médio. Com o pincel aqui, eu acho que é o número 8 esse. É número 8. E vou começar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a foto. Por esses tons mais claros. Essas tonalidades rosadinhas aqui, ó, que são mais claras. Jogo esses tons primeiros. Depois jogo esses tons que é mais avermelhado, que é mais carmim. E depois que eu vou intensificando, jogando os detalhes mais escuros. E por último que eu venho com um acabamentinho branquinho, essas tonalidades mais clarinhas de contorno, tanto claro como escuro na parte de contorno. Então vamos lá. Eu tenho que me articular aqui porque o celular fica bem na frente. Olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês também a questão de cores. As cores ficam aqui. Olha só, branco de titânio, não tem diluição. Como eu falei para vocês, carmim,
magenta, laca magenta e violeta permanente escuro. E eu vou observando na fotografia quais são as cores que eu preciso ir colocando. Então eu estou pegando esse tom rosinha aqui, ó, que ele é mais puxando para um tom de magenta, que é a tonalidade mais rosadinha. Deixa eu até puxar a foto aqui um pouquinho mais para o meio aqui, ó, para que eu possa ir mostrando um pouquinho da paleta aqui para vocês e poder ver a foto ali embaixo. Então olha só, deixa eu até colocar um pouquinho mais de carmim, ele é um pouquinho mais avermelhadinho. Olha o modelo da pincelada. Não é só chegar ali e jogar a pincelada. A pincelada também, ó, a forma como eu vou riscando a pincelada, ela já vai imitando a fibra da folha. Mais branco e mais carmim. Vamos cuidar muito para não chegar lá em cima no preto ali, senão suja. Olha só, mesmo pincel, vou pegar aqui ó, mais branco. Essas folhas, elas não, a parte de folhas não, das pétalas, elas não são estilizadas. O que é o estilizado, Elton? É de você pegar assim, por exemplo, pega o branco e dá aquelas pinceladas puxadas assim. Você conhece, né? Joga a cor, depois vem aquelas pinceladas puxadas assim. Aquilo lá é estilizado. O objetivo aqui não é ser estilizado. O objetivo é ser realista. É o meu estilo. Não que eu não goste do estilizado, não é isso. Não me entendam mal, por favor. Gosto muito da pincelada estilizada. Muito. Quando eu comecei na pintura, eu admirava muitos. Eu lembro de Douglas Fraschetti, que faz com muita maestria a pincelada estilizada. O Duartes é incrível na pincelada estilizada. Eu estava na Mega Artesanal com ele lá em São Paulo e vendo ele pintar ao vivo essas pinceladas estilizadas, mas é com maestria. Ou seja, não é qualquer pincelada, não é só chegar e riscar as pinceladas. E dá toda uma gama, uma mistura de cores incrível. Olha só aqui, ó, pincel número 8 da linha 477. Pequenos puxadinhos aqui, ó, para fazer o efeito de luz e sombra, a variação de luz e sombra, e também da própria questão da fibra da folha. Volto para o pincel que eu estava antes. Vou pegar aqui um pouquinho mais no roxinho, mais pro laca magenta aqui. Você pode ver que eu vou aos pouquinhos. Vai trabalhando com calma. Eu falo para os alunos, paciência e perseverança. Quando você trabalha aos pouquinhos e com calma, quando você está muito afoito, você está muito ansioso na pintura, isso não é bom. Você não vai conseguir um bom resultado. Ó, vou deixar um pouco mais avermelhado aqui para o carmim. Essas cores são muito bonitas. Elas são cores muito fascinantes. O que impressiona é a cor. A cor ela é muito chamativa. Você pode ver que eu vou jogando as cores no lugar certo. E isso é uma das coisas que eu sempre falo nos meus vídeos. Procure jogar as cores no lugar certo. Se você joga um tom de rosa muito escuro aqui em cima, depois para você ficar jogando branco em cima para deixá-la mais clara é dificílimo. Então já vai chegando ali com a variação de cores. A tonalidade o quão mais próximo possível. Olha só.
as pinceladinhas. Olha só, vou pegar aqui, ó, carmim, laca magenta. Você pode ver que eu não estou diluindo, é tudo aqui, a mistura aqui na hora. E a cobertura na tela é incrível. Agora, se você fica diluindo muito a tua tinta, daí a tinta se torna rala. E ela não dá cobertura. É sempre observando muito na fotografia, observando as cores. Entender qual é a variação de tom que você tem que aplicar. Então aquilo que eu queria falar para vocês aqui na pintura, por exemplo, olha toda a variação que vai do carmim, magenta, laca magenta, e eu não cheguei ainda no violeta permanente, que é a cor mais escura, né? Porque ainda estamos jogando os tons mais claros. Muito escuro aqui. Olha a pincelada. A pincelada sempre imitando o formato da fibra. Maria, eu não tenho DVD. Eu não trabalho com o sistema de DVD, somente com o curso online. Somente videoaulas, mas online. É enviado por e-mail para os alunos e os alunos baixam no computador. Fica que nem o DVD. Fica arquivado no teu computador as videoaulas, você assiste quando quiser e quantas vezes quiser. Então eu não trabalho com o sistema de DVD. Hoje em dia é complicadíssimo quem tem DVD ou até mesmo muitos notebooks hoje não vem mais com o sistema para DVD. Então está ficando muito para trás, muito ultrapassado a questão de DVD. Então por isso que a gente não trabalha com o sistema de DVD. Porque é muito mais fácil enviar um vídeo com muito mais espaço do que um DVD. Por exemplo, nossas videoaulas têm de 2 a 4 horas. E a gente envia a videoaula por e-mail para o aluno. E o aluno ele vai baixar através do Google Drive ou do OneDrive. E ele vai arquivar essa aula no computador dele. E a aula não perde qualidade, filho. É tudo gravado em HD. E na hora de baixar essas videoaulas também fica tudo em HD. Olha, eu vou aos pouquinhos observando onde que tem esses tons mais clarinhos, para que eu já comece a aplicar os tons mais escuros. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu verificar bem aonde que vai os tons. Agora eu vou começar com a variação de tonalidade. Vou trocar de pincel, pegar ele um pouquinho maior. Pincel número 10 que eu falei para vocês. Olha aqui, ó, pincel número 10 da linha 484. Vou começar a trabalhar com ele nas partes mais escuras. E essas partes mais escuras, por exemplo aqui, ó, carmim.
misturado com um pouquinho do laca magenta, para que eu possa começar a jogar esses tons bem mais escuros. E olha só, olha como ele dá uma boa cobertura. Mas a pessoa fala assim, não, mas são cores, essas cores assim, magenta, elas são cores muito claras, elas são muito transparentes, porque existe um meio de você trabalhar com elas. Se você ficar diluindo elas demais ou usar elas puras, só uma cor, só um tom, daí ele fica extremamente transparente mesmo. Por isso que existe toda uma técnica, todo um meio para se trabalhar com essas cores transparentes. E a camada, como você pode ver de tinta, ela não é grossa, olha só. É camada de pincel, não é camada de espátula. Quem conhece as minhas pinturas bem de perto sabe que as camadas de tinta, ou seja, não existem camadas, elas são pinceladas bem finas. Por isso que eu não uso secante de cobalto. Porque como a camada ela é fina, a pincelada é fina, então não precisa de secante de cobalto. A tinta vai secar naturalmente em 2 a 3 semanas. Olha só a pétala, essa aqui então. Essa aqui. Ela tem uma variação um pouco mais escura por baixo e eu já vou jogar. Só porque eu vim trabalhar aqui, olha só. Agora eu vou pegar do carmim aqui pro laca. Antes eu estava utilizando o laca no carmim, agora o carmim no laca. Porque o laca magenta, ele é um pouco mais arroxeado. Que é esse lado da pétala aqui, que ela é um pouco mais arroxeada. Pincéis sempre muito macios. Eu nunca uso pincéis de pelos firme, muito firme. Sempre de pelo bem macio. O pelo sintético também ele é macio, mas tem que cuidar, porque o sintético, por mais que seja macio, ele ainda pode riscar. Ele é macio, mas ele é muito denso. E nada melhor do que o pelo mesmo. Olha só, aqui colocando um pouco mais de violeta agora. Olha só, violeta com o laca. Violeta com o laca magenta. Que é onde vai escurecendo, olha, dando todo um tom bem escuro de sombra. Depois tem um contorninho de definição de uma pétala para outra, né? Essas de cima com as de baixo. Olha só o tom de escuro que ficou. É a mistura aqui do laca magenta com o violeta permanente.
Ó, dou uma esfregada aqui no pincel, nessa parte aqui, onde eu retiro o excesso da tinta, para que eu possa voltar aqui para os tons um pouco mais magenta, para fazer as transições aqui, ó. Olha só essas variações que eu queria mostrar muito para vocês. É essa questão de começar no magenta com branco, para depois um tom mais para o carmim, depois mais para o violeta, e tudo isso mostra na fotografia. E essas variações para o realismo é importante. Se você usasse aqui só duas cores, duas variações, vamos dizer assim que você usasse o magenta e o violeta, ainda ia ficar muito pobre de variação de tom. Então isso aqui não é complicar a pintura com mais variação de tons. Isso aqui é embelezar, é deixar a pintura realmente com aquilo que ela precisa. Aquela variação, aquelas cores densas, fortes, que precisa. E não é complicado, não é complexo. Basta aos pouquinhos ir compreendendo isso. E nas nossas videoaulas eu falo muito sobre essa questão de variação de tons com os alunos, a importância dos detalhes. A pintura requer paciência, requer calma de você pegar uma cor, fazer a mistura, pegar o outro tom. Aqui eu estou usando agora, nessa parte bem escura, é o violeta permanente misturado com carmim. Olha só aqui, ó. Violeta permanente misturado com o carmim. Daí depende muito de onde que eu vou aplicar, se eu coloco mais carmim ou mais do violeta permanente. Depende muito aqui, ó. Eu não posso vir com muito violeta permanente aqui, ó, perto desses tons rosa. Aqui tem que ficar um pouco mais pro carmim. Mas aí conforme vai descendo e ficando mais escuro, eu vou colocando mais do violeta permanente. Olha aqui o formato da pincelada, imitando a abertura aqui da tulipa, olha, da pétala.
Esse lado aqui, ó, ele é um pouco mais arroxeado. Olha só aqui, ó. Ele é mais violeta. Então, vou entrar com mais violeta aqui. Como eu já tinha colocado aqueles branquinhos ali, né? Olha, quando encosta, ele dá o efeito. Ó, essas cores escuras aqui, ó, é violeta permanente. Não pense que eu coloquei preto, sombra queimada, qualquer cor assim. É só na variação aqui com o violeta. Você colocar preto é aquilo que a gente chama de sujar a cor. Você coloca preto junto, você acaba com a tua pintura. Ele fica aquele rosa acinzentado, aquela cor horrível. Então tem que ter todo um cuidado nessas variantes de cores. Mas quando você sabe a cor que usa, a tonalidade que tem que usar, daí é tranquilo. Mas Elton, como que eu vou saber a tonalidade? Vem para o nosso curso online. É interessante que os alunos, desde o início do curso, eles falam assim: coisas que eu não percebia antes, eu começo a perceber agora. Antes olhava as árvores de uma forma, hoje olha as árvores e as montanhas de outra forma. Porque antes você olhava para as árvores e enxergava apenas árvores. Hoje, quando você olha para as árvores, você enxerga cores. Você enxerga uma variação muito grande de tons. E você começa a olhar aquilo e começa já a descrever as cores. Ali foi um pouco de violeta permanente, ali é um pouquinho de violeta não, de verde Vessi, ali é um pouco de verde inglês. E é interessante que os alunos depois vêm com esses relatos de que hoje eles enxergam a vegetação, as árvores, as montanhas, os objetos, enxergam com cores, como se eles fossem pintar aquilo ali, e eles começam a descrever, ali tem um pouco disso, ali tem um pouco daquilo, e é exatamente isso, porque é a mesma coisa comigo. Quando eu enxergo alguma coisa muito bonita que eu gostei de pintar, a primeira coisa que me vem na cabeça é a descrição de cores. Olha, essas áreas mais baixas que eu deixei ali, é as áreas mais escuras. Então, olha só, são áreas bem escuras. Então, que cor que eu uso nessas áreas escuras? Violeta permanente com o carmim. O carmim, ele ajuda a não deixar o violeta tão azul. O violeta é violeta permanente escuro. Não pode ser violeta cobalto, é muito clarinho. Elton, como é que eu faço o violeta permanente escuro? Não faz, você compra. Tem que comprar a cor. É uma cor muito densa, é uma cor muito escura, é um violeta muito escuro, não tem como você fazer ele. Elton, como é que eu faço o carmim? Eu não tenho carmim, como é que eu faço? Não faz, você compra também. Porque são tipos de pigmento que requer uma... não adianta você querer fazer com vermelho, com terra de siena queimada, com algumas cores assim, tentar fazer essas tonalidades. Não vai sair da forma que precisa sair. Então a melhor coisa ainda é comprar. Mas na minha cidade eu não encontro essas cores. Hoje a gente não compra mais nas papelarias locais. Hoje a gente só compra pela internet.
Pessoal, a bateria do meu celular tá avisando que eu preciso encerrar a live. E eu queria fazer essa outra tulipa de baixo ainda com vocês, mas eu tô vendo que não vai ter jeito não. E a forma como está o celular aqui não tem como conectar o cabo, a não ser que eu retire ele do local. E claro que já faz 1h30 que nós estamos na live. Então acho que eu vou conseguir encerrar somente essa tulipa aqui. E depois postar. Algumas pessoas pedem para mim, você posta o risco para mim? Não tem risco. E os riscos, algumas quando é de vídeo aula, é somente no curso. Quando eu faço algo passo a passo lá no YouTube, daí eu posto, às vezes o risco, o passo a passo em fotografia, o passo a passo no vídeo. Mas daí é algo bem específico que foi feito para aquele propósito. Ó, aqui eu vou chegar agora no contorno, com esse tom mais violeta, que se ele encosta no escuro do fundo ali não tem problema, porque a cor já é mais escurinha aqui nos contornos. Aí uma coisinha que eu queria falar para vocês, quem aí gosta de desenhar? Quem gosta de desenhar ou quer aprender a desenhar? Quem quer aprender a desenhar, então o seguinte, já para a gente encerrar aqui a nossa live. Quem quer aprender a desenhar, o seguinte então. Amanhã, você que não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube, corre para lá. Nós estamos lá com 23.400 pessoas inscritas lá no meu canal no YouTube. Então corre lá e se inscreve e aciona o sininho lá das notificações, que a partir de amanhã eu vou começar a fazer lives lá no YouTube ensinando a desenhar. Você que quer desenhar o rosto humano, quer aprender todos os macetes de como desenhar o rosto humano, como desenhar o corpo humano, como desenhar animais, principalmente cavalos, leões, tigres, lá no meu canal no YouTube. A partir de amanhã eu vou começar lives, vai ser a primeira aulinha gratuita lá no YouTube, ensinando a desenhar. Então, se quer aprender a desenhar, ter liberdade para desenhar um rosto humano, corpo, eu vou passar toda a parte de construção, toda a forma como se entender o desenho. A partir da manhã, lá no YouTube. Olha só então esses tons aqui. Agora eu dou mais algumas pinceladinhas, arrumando algumas marcações de pinceladas. Você que gostou aí e gostou da informação de aprender a desenhar, deixa teu like aqui então. Já curte a publicação aqui, gostou da informação e já corre lá no YouTube. Se você não se inscreveu lá ainda, você está perdendo muita coisa. Tem muita coisa de desenho não, de pintura lá no YouTube. Essa semana mesmo pintei a cabeça, concluí também a cabeça do cavalo. 1/4 de milha lá no YouTube. Todas as dicas de como pintar cavalo tá lá. Tô jogando uns tonzinhos aqui um pouquinho mais escurinho antes de eu dar uma esfumaçada nesse ponto, para pegar o pincel mais fino e começar a trabalhar os contorninhos para definir um pouquinho melhor as pétalas.
Aqui ele tem um branquinho para dar uma luz por baixo. Bem de leve. Olha só, são pequenos toquezinhos de luz. Antes de eu dar a esfumaçada aqui, com aquele pincel número 20, vou pegar aqui, ó, agora com o pincel número 8 da linha 477. Jogar um pouquinho aqui, de um tonzinho rosadinho. Bem pouquinho. Pincel número 20, então, da linha 477, que é o redondo. Vou dar a pequena esfumaçada. Olha só, eu estava trabalhando com ele no verde antes, né? Eu não lavei ele. Não lavei. Pode ver que eu só limpei aqui no papel. E agora eu venho com ele dando algumas pinceladinhas. Eu não posso retirar demais o riscadinho das pinceladas, porque o riscadinho da pincelada faz parte para representar a fibra da folha, da pétala. O que eu faço é dar uma suavizada em algumas pinceladas que eu vejo que fica muito marcada. Você pode ver que eu vou dando essas pinceladas aqui. Aqui, ó. E já vou sempre limpando, tirando o excesso no papel. Isso pode ver que é bem pouquinho, olha, não, quase nem suja o papel. Por quê? Porque a pincelada ela é bem de leve, ela é só para suavizar. Ela não pode ser uma pincelada que esfrega na tela, senão ela retira a tinta. Agora aqui, ó, pincel de número 00, para que eu possa trabalhar uns tonzinhos violeta com o carmim.
nos pequenos detalhes. Antes de acrescentar os branquinhos, ele tem alguns pontos de sombra. Olha só o efeito de sombra que deu aqui, ó, como separou essa curvatura da pétala em relação à pétala de baixo. Eu tenho que me articular aqui para pintar, porque o celular fica bem na frente. O celular aqui está avisando que está só com 10% de bateria. Dá tempo de terminar essa aqui. Deixa eu reduzir agora um pouquinho o tom de violeta, colocar um pouco mais rosadinho. Aqui nessa parte de cima também ela tem uma leve sombra aqui, ó, bem pouquinho. Mas não pode ser muito escura. Assim. Agora eu troco de pincel pela mesma numeração. Olha só, 402 número 00, mesma numeração, é igual o pincel, só que com branco. Agora eu vou pegar aqui no branquinho, então, para trabalhar esses pequenos detalhes de finalização. Você pode ver que nunca pode ser muito certinho isso aqui, porque, ou seja, os contorninhos não são 100%, você pode ver que eles são meio picadinhos, então tem que fazer essa pinceladinha um pouco mais tremidinha também. Uma pequena variação de luz ali em cima.
Quando uma região é mais escura, tem que usar menos luz, é apenas uma luz que dá um leve contorninho. Olha só, pequenos toquezinhos. Às vezes é mais branco, às vezes é um pouco mais rosado. Depende muito de observar na referência. Aqui, ó, por cima ela tem que ser bem branquinha, que é uma área, é uma região que pega bastante luz, mais luz do que o outro lado, que ficou mais fraquinho os contorninhos. Então nessa parte aqui ela pega bastante luz. A pincelada não fica grossa na tela. Eu carrego o pincel, mas na tela ela não fica grossa. Tem que carregar a pincelada, porque senão ela, uma pincelada com pouca tinta, ela mistura com o que está ali e não dá o efeito. E outra coisa, para quem fizer inscrição até segunda-feira, na semana que vem eu vou anunciar sorteio de novas telas minha entre os alunos. Então você que fizer a inscrição vai participar do próximo sorteio de 2 telas que eu vou estar sorteando ali entre os alunos. Observando aqui, eu acho que é isso. Muito bem, observando aqui os detalhes eu vejo que é isso.
a pintura aqui da tulipa. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Claro que começa a dar brilho por causa da iluminação do local. Mas aqui estão os detalhes dela toda. Vou fazer um afastamento aqui para mostrar toda a obra novamente. Aqui está a pintura então. Tela 50x70. Vou ter que concluir essa tulipa depois. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou aqui junto comigo. Eu estou encerrando porque vai acabar a bateria do celular aqui e vou ficar sem vai dar essa interrupção na nossa live. Então, uma grande alegria participar com vocês. Deixa o like de vocês aí, deixa o gostei de vocês. Compartilha essa live. Deu 2 horas de live, é um tempo bem expressivo, né? Então compartilha aí para quem gosta de pintar tulipa. Essas dicas são muito importantes de como trabalhar com os tons de verde, como trabalhar com os tons de violeta, tom magenta, essas cores assim. Cores fortes, cores que são transparente ou semi-transparente, mas que, como você viu, dá para trabalhar com uma cobertura que não aparece o desenho, não fica nenhum riscado. As tonalidades ficam bastante, tanto a variação de luz como a variação de sombra, mesmo nas partes mais escuras, sem precisar usar o preto, mas usando somente o violeta permanente misturado com o carmim, e dá toda essa intensidade de sombra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Correm lá para o meu canal no YouTube, façam a inscrição lá, é rapidinho. Só clica lá assim, em se inscrever, clica num sininho também que aparece do lado, para que vocês possam receber as notificações de quando eu entro ao vivo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais.